atenção no que eu vou falar. É uma coisa séria, não é de brincar. Toda vez que eu peco e não peço perdão, o muro vai se erguendo no meu coração. O pecado é um tijolinho. O pecado é um tijolinho. Se você deixar, ele faz um montinho. O pecado é um tijolinho. O pecado é um tijolinho. O pecado é um tijolinho. Se você deixar, ele faz um montinho. Onde a mão de Deus não pode entrar e dele vai te separar. Uma boa nova tenho pra você. O sangue de Jesus pode demolir todo o murinho e todo o murão que está crescendo no seu coração. O pecado é um tijolinho. O pecado é um tijolinho. Se você deixar, ele faz um montinho. O pecado é um tijolinho. O pecado é um tijolinho. O pecado é um tijolinho. Oi, cordeirinhos, a paz do Senhor. Olha, hoje a gente vai estudar a lição do número 9. Sabe qual é o nome da lição? Na casa do meu amigo, há perdão. A gente vai falar sobre perdão hoje. Mas antes disso, eu queria pedir a vocês que fechassem os olhinhos de vocês aí onde vocês estão, pra gente falar com o Papai do Céu. Amém? Senhor Jesus, Todo-Poderoso, muito obrigada pela vida e pela saúde de cada um que está aqui, Senhor, assistindo a Tua aula. Eu peço ao Senhor que faça com que os ouvidos deles fiquem bem atentos e o coração aberto para receber a Tua palavra. Continua conosco, Senhor, e nos traz à memória a Tua palavra todos os dias para que a gente pratique ela. Eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém! Gente, hoje a gente vai ver que o pecado é uma coisa muito séria, né? Quando a gente erra, vocês sabiam que o pecado é como se fossem tijolinhos. Toda vez que a gente erra, vai ficando e não pede perdão a Deus, vai ficando tijolinho, ó. Um tijolinho em cima do outro. Cada pecado é um tijolinho. Cada pecado que a gente não pede perdão é um tijolinho que vai criando na frente do nosso coração. E aí o que acontece? Nosso coração vai ficando duro, vai ficando distante e a gente se afasta da presença do Senhor. Vê que coisa séria. Se o pecado afasta a gente da presença de Deus, então a gente não quer. Tudo que a gente não quer é ficar longe do Senhor. Não é isso? Então, quando a gente desobedece a Deus, a gente entristece o coração do Senhor. A gente se afasta de Deus. E Deus também não nos abençoa. Por quê? Porque a gente não está se importando com a vontade dele. Isso é uma coisa muito séria. Outra coisa, a gente precisa fazer o quê? Se arrepender. Quando a gente faz alguma coisa errada, a gente tem que aprender a reconhecer que a gente errou. A gente confessa o nosso pecado a Deus, se arrepende de todo o nosso coração. E o Senhor, que é justo e bom, nos perdoa. E aí, o mais importante que vem é o seguinte, não acaba por aí. A gente tem que mudar de atitude. O que a gente fazia de errado, a gente tem que parar de fazer. A palavra do Senhor diz, quem roubava, não roube mais. Quem mentia, não minta mais. Se você errou, pediu perdão a Deus, você precisa mudar. Não pode ficar repetindo aquilo que você fazia. Não adianta a gente ficar fazendo, Senhor, me perdoa, faz, e Senhor, me perdoa, faz, e de novo, Senhor, me perdoa e faz de novo. Porque Deus, Ele sonda os nossos corações. Se você ficar o tempo inteiro repetindo aquilo de errado que você fazia, é porque você não se arrependeu. E Deus sonda os nossos corações. Ele sabe quando a gente se arrepende de todo o nosso coração. Para que o Senhor nos conceda perdão, nós precisamos estar arrependidos de verdade, tá bom, minha gente? Olha, vamos repetir o versículo que tá lá em Esdras, o capítulo 10, no versículo 11, que ele fala assim, ó: confessem agora os seus pecados ao Senhor e façam o que agrada a Ele. Eu vou contar uma história para vocês.
Teve um tempo em que o povo de Deus se misturou com outro povo. E aí o que foi que aconteceu? O povo de Deus começou a fazer tudo o que esse povo fazia. A adorar outros deuses. Começou a viver sem se importar com aquilo que Deus queria para a vida deles. Os homens começaram a se casar com as mulheres do outro povo. As mulheres do povo de Deus começaram a se casar com os homens do outro povo. E todo mundo começou a viver, fazer tudo o que queria, sem se importar com a vontade de Deus. Esqueceram da bondade do Senhor com eles. Foi isso que aconteceu. E aí, por causa disso, né, aquilo que eu falei pra vocês, o Senhor ficou muito triste e se afastou do povo. E também muitas coisas ruins começaram a acontecer como consequência da desobediência do povo. Até que um dia teve um homem que foi lá no sacerdote chamado Esdras. Eu tenho até uma foto aqui pra vocês, ó. Esdras e o homem conversando. E aí, esse homem contou tudo a Esdras. Olha, Esdras, tá acontecendo isso. O povo não tá nem aí. Cada dia o povo tá ficando mais ruim. O povo tá fazendo ruindades uns com os outros. Eles não se importam mais com a vontade de Deus. Esqueceram do quanto o Senhor é bom. Olha, tá todo mundo assim, ó, vivendo nem aí com a vontade de Deus. Tá todo mundo desobedecendo ao Senhor. Esdras ficou muito triste com aquela notícia e ficou envergonhado, né, com o pecado do povo. E aí Esdras tomou uma decisão. Esdras disse: então eu vou até a presença de Deus. Eu vou contar ao Senhor tudo o que está acontecendo e eu vou pedir perdão, clamar por perdão pelo povo, porque tá precisando. E aí Esdras foi lá. E aí Esdras falou, né? Papai do céu falou que: Esdras, eu não abençoo mais o meu povo, porque as pessoas não andam mais no meu caminho. Elas querem seguir as suas próprias vontades e não se importam comigo. Então estamos distantes. Essas pessoas se distanciaram de mim. Eu estou muito triste com elas. Eu não as abençoo mais, porque é consequência do pecado. Ó, eu tenho também aqui, ó. Esdras conversando com o Senhor. Esdras foi no templo e conversou com Deus e ouviu o que Deus tinha para falar. Tá vendo como é que a gente conversa com Deus? É orando, né? Então Esdras foi na presença do Senhor, se derramou, orou a Deus. E aí o que aconteceu? Esdras decidiu pedir perdão a Deus, né, por tudo de ruim que estava acontecendo. Esdras reconheceu que o povo desobedeceu. Esdras contou ao Senhor tudo o que estava acontecendo. Senhor Jesus, Deus do céu, o povo não tá nem aí, tá fazendo coisa errada. Aí Esdras contou: ó Deus, isso, tá acontecendo isso. E aí Deus disse isso a ele. Esdras falou que o pessoal tava esquecendo do quanto o Senhor é bom, das bondades que o Senhor já fez com ele, para eles. E assim, confessou os pecados, reconheceu. Esdras disse: Senhor, nós somos culpados. O povo tá fazendo isso e nós reconhecemos a nossa culpa. E aí Esdras confessou o pecado, reconheceu que errou e pediu perdão a Deus. Aí o que aconteceu? Papai do céu disse a Esdras que o povo deveria mudar de atitude e voltar a obedecer, a cumprir a vontade do Senhor, a respeitar os seus mandamentos. E assim aconteceu o quê? O povo de Deus se reuniu e foi ao templo, igual Esdras tinha feito antes. Deixa eu ver se eu tenho uma foto disso. Aqui, ó. Tá vendo? O povo se reuniu e foi ao templo. E se arrependeu de tudo que tinham feito, né? Se arrependeu e parou de fazer as coisas erradas. Olha, isso é muito importante, gente. O povo reconheceu o seu erro, confessou o seu erro ao Senhor, pediu perdão, se arrependeram de todo o seu coração, pediu perdão a Deus e parou de fazer as coisas erradas que estavam fazendo.
Deus viu aquilo, viu a sinceridade do coração deles. E o que aconteceu? Papai do céu perdoou aquelas pessoas. Por quê? Porque fizeram o que é certo a partir de agora. Não é isso? Fizeram o que é certo. É um exemplo muito importante que essa palavra deixa pra gente. A gente não pode ficar pecando e ignorar. Eu fiz alguma coisa errada e deixa pra lá. Finge que nada aconteceu. Continua a vida. Não, a gente tem que reconhecer, meu Deus. Não precisa ficar falando pra todas as pessoas do mundo. Sabe o que você faz? Entra no seu quarto e ora ao Senhor. Senhor, eu errei. Reconhece que errou. Confessa esse pecado a Deus. Eu fiz isso, Pai, me perdoa. Se arrependa de todo o seu coração. E Deus vai lhe conceder perdão. Agora tem uma coisa muito importante. Se a gente é uma pessoa que erra e pede perdão a Deus, então a gente também tem que aprender a liberar perdão para as pessoas. Se a gente é cristão, é porque a gente imita a Deus, né? Imita Jesus Cristo. Nessa época aqui foi antes de Jesus vir, mas, enfim. Se nós somos cristãos, nós imitamos a Cristo. Se nós somos pessoas que precisamos do perdão de Deus, então a gente quer que Ele perdoe. Então, se Ele é um ser que perdoa, nós também precisamos perdoar os nossos irmãozinhos. Mas a gente sabe que tem coisa que as pessoas fazem que magoam o nosso coração, né? É um amiguinho que falou uma coisa que deixou a gente triste. É o nosso irmão que brigou com a gente em casa. É uma coisa que papai e mamãe fizeram que deixou a gente triste. Mas o que a gente faz? A gente perdoa. É para o seu próprio bem que a gente perdoa. Sabe por quê? Um coração triste, que vive cheio de amargura e dor, ele fica assim. É até feio. Ele fica assim. Um coração que libera perdão, ele fica puro, ele fica limpo, ele fica em paz. E fica um coração feliz. E a palavra diz que um coração feliz, ele aformoseia o rosto. Quando a gente perdoa, o nosso coração fica limpo, puro e em paz. E a gente fica feliz, fica bonito. Então é isso. A gente pecou. Como eu falei pra vocês, o pecado é como um tijolinho. Cada coisa errada que a gente faz e a gente não pede perdão a Deus, vai se construindo um muro em volta do nosso coração até que fecha. Nós ficamos com um coração pesado e distante do Senhor. Quando a gente erra, a gente se distancia do Senhor. Papai do céu fica muito triste, isso é a coisa mais importante. A gente não quer entristecer o coração de Deus. A gente não quer ficar longe da presença dele. Então é isso, a gente reconhece que errou, confessa os nossos pecados ao Senhor e pede perdão de todo o nosso coração. Deus, ele vê o que tem dentro de nós, diferente da gente, né? A gente olha um pro outro e só consegue ver isso aqui, o nosso rosto. Mas o Senhor consegue ver o nosso coração. Ele sabe quando a gente se arrepende de todo o nosso coração. E aí o que acontece? O Senhor libera perdão. Tem uma oração que a gente chama de Pai Nosso, você já deve ter ouvido em algum lugar, que fala assim: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquelas pessoas que nos ofendeu. Quando a gente libera perdão, o Senhor também nos perdoa. Então são esses passos que a gente tem que seguir. A gente precisa perdoar as pessoas, porque a gente não pode querer uma coisa que a gente não faz, né? A gente não pode, eu quero que fulana faça isso pra mim, mas eu não quero fazer pra ela. Isso é estranho, não é certo. E é isso, a gente tem que reconhecer os nossos pecados, confessar eles a Deus, pedir perdão, se arrepender de todo o nosso coração, e aí o Senhor há de nos perdoar. E aí as coisas ficam bem novamente. E, nossa, o mais importante é não errar novamente. Uma vez, uma mulher errou, e aí as pessoas queriam condenar ela, né? Mas Jesus disse assim, vá e não peque mais. Vá e não peques mais. É isso, a gente se arrepende, pede perdão a Deus e muda os nossos atos. A gente para de repetir aquilo que a gente fazia de errado. Amém? Olha, essa lição que a gente está estudando agora é a lição do número 9. Na casa do meu amigo, há perdão.
A lição nos ensina que em Cristo nós encontramos perdão e nos ensina a fazer como Esdras, que foi até o Senhor, confessou os pecados do povo, pediu perdão e o povo mudou a sua atitude. Muito bom. Vão lá nas atividades de vocês, façam as tarefinhas e mandem no meu privado do WhatsApp. Papai e mamãe vai mandar pra mim. Aí eu vou pegar a caderneta e vou marcar lá, ó, presente, Catileia, presente, Samuel, presente, Henrique, Elisa, Estezinha. Eu tô esperando vocês, tá? Coloca lá e eu vou colocar presença. Eu tô com muita saudade de vocês. Tô louca que a gente volte logo pra gente se encontrar todo sábado, tá bom? Vou esperar as atividades de vocês. Que Deus abençoe vocês. E guardem essas palavras em seus corações, tá bom? Tchau!